Eu quero convidar você para uma leitura bíblica que farei no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Palavras do Senhor Jesus. Prezados irmãos e irmãs, 68 anos de história da IPI de Bela Vista. É um momento importante de gratidão a Deus pelas bênçãos e cuidado. Ocasiões como esta são importantes para algumas reflexões sobre a vida, propósito e objetivo da existência da igreja. Refiro-me aos propósitos traçados por Jesus, Senhor e fundador da igreja. O que de fato estamos fazendo aqui como igreja? Qual a razão de nossas reuniões, de nossos cultos? A partir desta compreensão, podemos descobrir se estamos no caminho certo, vivendo realmente como uma igreja, conforme Cristo a desenhou. Quero convidar você para um exercício de imaginação nesta manhã. Nós vamos juntos visitar o primeiro século da era cristã. Prontos? Vamos lá. A primeira coisa que é importante lembrar é que você está num período da história em que não existem as denominações eclesiásticas, as diversas igrejas locais como temos hoje. Na verdade, nem a palavra igreja nos é familiar, certo? Estamos no primeiro século. Ela também não existia no contexto religioso da época. Então você poderia perguntar: se a palavra igreja, no sentido religioso, não existia neste período do primeiro século, onde ela surgiu? Quem a formulou pela primeira vez? E, curiosamente, a primeira vez que você vai ouvir a palavra igreja será da boca do próprio Jesus. Ele criou este termo para definir algo que ele estava fazendo. O texto que lemos descreve a cena em que Jesus perguntou aos discípulos qual era a percepção que as pessoas e os próprios discípulos tinham dele. Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? Versos 13 a 16. Pedro, representando os discípulos, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus concordou com a afirmação de Pedro e lhe disse o que faria a partir daquele momento. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Versos 17 e 18. Jesus fez duas afirmações em uma. Primeiro, ele disse que construiria a sua igreja. E segundo, ele garantiu que as portas do inferno não a derrotariam.
ou seja, a igreja de Jesus é bem construída e indestrutível. Então, se você ainda está comigo no início do primeiro século, estamos diante de Jesus usando pela primeira vez a palavra igreja. Por que ele usou esta palavra? Qual era seu propósito ao usá-la? Entender isso pode nos ajudar a compreender o que somos ou o que deveríamos ser como Igreja de Cristo. Quero me ater a esta frase de Jesus: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Primeira palavra desta frase, eu, define quem é o construtor. Jesus deixou claro que ele seria o arquiteto desta igreja. Ele é o idealizador. E se você tem dúvida sobre a capacidade ou a habilidade do arquiteto, deixa eu recordar para você quem é ele. E temos uma cena que acontece no céu, registrada no livro de Apocalipse. O apóstolo João está chorando porque há um livro selado e não se encontra ninguém capaz de abri-lo. E então um ancião disse a João: não chore, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. E ouve-se uma linda canção no céu, Apocalipse 5, verso 9. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda língua, povo e nação. Este é o Cristo, Filho do Deus vivo, que prometeu e está construindo a sua igreja. Segunda palavra, construirei, eu construirei. E esta palavra define o projeto e a responsabilidade. Na época e circunstância em que Jesus falou em construir a sua igreja, Pedro e os discípulos não tinham a menor ideia do que significava e como seria esta igreja. Uma coisa era certa: ninguém mais teria autoridade para edificar esta igreja. O que sabemos de fato é que a igreja a qual Jesus se referia não era um edifício construído com ferros e tijolos. Na verdade, trata-se de uma igreja viva, dinâmica, construída com pessoas. Esta é a ideia de Jesus para a sua igreja. Eu construirei a minha, terceira palavra, minha, define a propriedade e autoridade. Esta palavra significa que ele tem propriedade. Cristo é o construtor da igreja e é também o seu proprietário. A igreja é dele, ele é o Senhor da igreja. E tem gente confundindo isso, tomando posse de algo que não lhe pertence e definindo caminhos que Jesus não escolheu para a sua igreja. Então, se não quisermos cair no engano e destruição da igreja, precisamos reconhecer a autoridade de Cristo sobre ela. Mas Cristo também usa a palavra igreja, e nós voltamos agora à palavra usada por Jesus, a primeira vez que ele usou esta palavra, e a palavra igreja, usada pelos escritores dos evangelhos, é uma palavra grega, eclesia, composta por ek, que significa fora de, e kaleo, que significa chamar, para fora, kaleo, chamar, tem o sentido de aqueles que foram chamados, dentre outros. Diríamos que é um grupo de pessoas chamado para constituir uma comunidade
de Cristo, conduzida e governada por Ele. A palavra igreja, no seu sentido bíblico, pode ser definida como o povo que confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você fez esta declaração, você está inserido neste grupo de pessoas chamadas para constituir a igreja cujo cabeça é Cristo. Agora, com que propósito Jesus construiria a sua igreja na terra? Qual a finalidade e a utilidade desta igreja? E o melhor exemplo que podemos encontrar está em Atos dos Apóstolos, porque logo após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, ele vai começar a construir a sua igreja. Olhando então para a igreja primitiva, a história registra que antes de Cristo subir aos céus, orientou seus discípulos para que esperassem em Jerusalém até que fossem revestidos pelo Espírito Santo. E isto aconteceu lá no Pentecostes, que está registrado em Atos 1, versos 4 e 5. E no Pentecostes, aquele grupo pequeno de discípulos, cerca de 120 homens e mulheres, foram tomados de um poder divino, capacitando-os a testemunhar a vida com Cristo nas cidades ao redor e nas cidades mais distantes. Jesus estava fazendo o que ele havia prometido. Estava construindo a sua igreja. No Pentecostes, Jesus usa a pregação de Pedro para trazer os primeiros convertidos para dentro da sua igreja. Diz assim, então, aqueles que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentou cerca de 3.000 almas. Atos 2, 41. É assim que as pessoas entram para a igreja de Cristo. Você ouve sobre o que Cristo fez por você na cruz e decide recebê-lo em seu coração como Senhor e Salvador. No primeiro sermão pregado, a igreja de Cristo já tinha 3.120 pessoas, mais ou menos. Não que não houvesse problemas dentro desta igreja, mas aqui vemos a simplicidade da primeira comunidade de Cristo, vivendo uma nova e maravilhosa experiência. E Atos 2, 42 e seguintes dizem como estes primeiros cristãos viviam. Eles estavam continuamente se dedicando ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e à oração. Esta é a fórmula para todas as igrejas em todos os tempos. Quando o primeiro grupo de cristãos se reuniu, eles se dedicaram a 4 coisas essenciais que os definiram como igreja de Jesus. Ensino. Na igreja de Jesus precisa haver a preocupação com o ensino. Temos nosso livro-texto, que é a Escritura Sagrada. O texto diz que eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos. Assim como o nosso corpo precisa de alimento para preservar sua saúde, a nossa alma precisa da palavra de Deus, do alimento para ficar saudável. A comunhão. Na igreja de Jesus, a comunhão é imprescindível. Esta palavra, koinonia no original grego, significa desenvolver relacionamentos próximos e verdadeiros, compartilhar em comum com outras pessoas as alegrias da vida e as lutas e tristezas. Partilhar o pão.
É uma referência à mesa do Senhor, que era celebrada sempre que a igreja de Jesus se reunia. Para se ter uma ideia da importância desta prática pela comunidade cristã, os reformadores diziam que onde houvesse a pregação da palavra de Deus e os sacramentos, batismo e ceia, fossem celebrados, aí estaria uma verdadeira igreja de Cristo. E por último, a oração. Eles se dedicavam à oração. Eu já preguei em outra ocasião sobre a oração e a sua importância. Os primeiros cristãos oravam em suas reuniões, confessavam seus pecados, intercediam uns pelos outros. Nesta dinâmica, meus irmãos e minhas irmãs, nesta dinâmica da igreja primitiva, encontramos a essência do que é ser a igreja que Jesus disse que construiria. E o resultado disso é que as pessoas vinham para dentro desta igreja, dia após dia, continuando com uma mente no templo e partindo o pão de casa em casa. Eles estavam tomando suas refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todas as pessoas. E o Senhor, diz o texto de Atos, estava adicionando dia a dia aqueles que eram salvos. Meus irmãos, este fogo do Espírito que tomou a comunidade do primeiro século vem se espalhando ao longo dos séculos, contagiando o povo de Deus e transformando vidas. Devemos concluir a partir destas observações que fizemos que Cristo é o idealizador da igreja, que ele é o cabeça e senhor da igreja e que ele continua seguindo o seu plano original para a sua igreja. É muito bom, em uma data especial como estamos vivendo hoje, celebrando o aniversário da IPI de Bela Vista, 68 anos, agradecermos a Deus por preservar a sua igreja. Ao mesmo tempo, importante porque ao voltarmos à origem da proposta de Jesus para a sua igreja, podemos avaliar onde estamos errando, corrigir os rumos e continuarmos a nossa missão neste mundo. O que então é a igreja? São homens e mulheres que abraçaram Jesus Cristo e se entregaram inteiramente a Ele. Essa é a igreja que Jesus está construindo. Nós nos reunimos nesta manhã porque um dia recebemos o Senhor Jesus em nossos corações e o reconhecemos como nosso Salvador e Senhor. É isto que nos torna a verdadeira igreja de Jesus Cristo.